Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, estamos de volta mais uma vez para falarmos de mais um gênero textual. O gênero escolhido hoje para estarmos tratando com vocês aí em casa é o gênero poema e poesia. Eu sei que muitos de vocês podem pensar, poema e poesia são a mesma coisa? Então hoje nós vamos descobrir a diferença entre poema e poesia. Eu trouxe aqui para vocês um poema bem conhecido, que é o do José Paulo Paes, que tem como título Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então essa poesia é para introduzir o nosso assunto de hoje, porque nós falaremos de poema e poesia, nada mais legal do que trazer para vocês uma poesia que tem como título Poesia. Eu também trouxe para vocês a letra de uma música. Essa música ela é bem atual, bem recente, de uma banda que vocês conhecem, se chama Eu Fit Você, da banda Melim. Hoje eu vou sair, só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi para me divertir. Ei, você aí, teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar, a nossa festa vai começar. Vem, amor, antes que o sol se vá, me beije enquanto ele beija o mar. Só desejo para nós a imensidão. Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um e acende a multidão. Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat. Eu e eu dançando, a melhor canção é o nosso feat. Eu fit, você é hit. Vem amar antes que o sol se vá. Me beije enquanto ele beija o mar. Só desejo para nós a imensidão. Então eu trouxe para vocês dois textos. O primeiro texto eu tenho uma poesia. E no segundo texto vocês poderiam me dizer que eu também tenho aqui uma poesia, certo? Mas eu tenho aqui a letra de uma música. Se vocês forem pesquisar e baixar e escutar a música dessa letra, vocês vão ver que lá na música eu vou ver poesia e também eu vou ver poema. Então existem canções que elas são poesias e que são também poemas. E nós vamos ver isso mais adiante para que a gente possa estar fazendo a diferenciação entre um e o outro. E aí eu pergunto para você que está aí em casa, que está nos assistindo, e pergunto também se vocês estão trazendo o caderno para fazer as anotações, porque é interessante que vocês estejam fazendo as anotações das aulas aqui. Não é só sentar em frente à TV e ficar escutando a professora falar. É importante que vocês façam as anotações, porque na nossa próxima aula nós vamos fazer uma atividade interativa aqui, e eu vou dar oportunidade e tempo para que vocês possam estar respondendo. Por isso é bom que vocês tenham as anotações de vocês, peguem lá os caderninhos para estar anotando, certo? O que é poesia? Eu trouxe aqui alguns conceitos de alguns escritores e cada um deles tem uma opinião, tem um conceito sobre o que é poesia. O Cassiano Ricardo, ele diz que poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Mallarmé diz que poesia é a suprema forma da beleza. Eliot diz que aprendemos o que é poesia lendo poesia. E eu digo para vocês que poesia é o estilo de linguagem normalmente aplicado a obras artísticas. Porque a gente vai ver aqui no decorrer da aula que a poesia, ela é sim uma obra artística e que ela pode ser vista de diversas formas.
poesia está em toda parte. Então a poesia, cada vez que a gente vai a algum lugar, em nossa casa, na rua, nós vemos poesia. Porque a poesia, ela está presente nas canções de niná, quando a gente canta para embalar o nosso bebezinho lá para dormir, nós estamos declamando poesia. Porque a poesia, ela também está presente nas canções de niná. Nas cantigas de roda, aquelas cantigas de roda que nós brincávamos quando criança, que vocês conhecem aí na escola, que as mães de vocês conhecem, nas cantigas de roda nós também temos poesia. Nas propagandas, aquelas propagandas maravilhosas que passam lá na televisão, então nós podemos perceber poesia nas propagandas. Em uma bela paisagem, quando nós vimos uma pintura muito bonita, um quadro que foi pintado por um artista, lá nesse quadro nós podemos ver poesia. Nas letras da música, as letras das músicas, muitas músicas elas são riquíssimas, elas são puramente poesia, como a letra da música anterior que eu trouxe para vocês. Para mim ali tem poesia pura naquela música. Quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, bem aqui na nossa cidade, bem aqui perto da TV Rosário, nós temos bem ali o Pier da Maré Mansa, e se nós chegarmos lá para olharmos o pôr do sol, ali naquele momento do pôr do sol, nós também vemos poesia. Então a poesia, ela está presente em tudo isso que eu trouxe para vocês e também em outras coisas que nós veremos mais adiante. A poesia, ela também reside nas manifestações artísticas. Que tipo de manifestações artísticas? Lá na nossa escola, nesse período junino, era para estar acontecendo agora aquelas brincadeiras que são típicas das festas juninas, não é? As quadrilhas, as danças. Então, nessas manifestações artísticas, lá dentro da nossa escola e muitas outras manifestações artísticas, os saraus, os campeonatos de música, de canto. Então, em várias manifestações artísticas a gente pode encontrar poesia. E não apenas na literatura. A poesia nas artes plásticas. Se nós formos em uma exposição de artes plásticas, nós vamos encontrar também nessa exposição poesia. Há também poesia na fotografia, na música, no teatro e em tudo aquilo onde se deposita a vontade de provocar no leitor ou no espectador, porque eu falei para você que se você olhar o pôr do sol, ele também é poesia. Então ali, se eu vou apreciar o pôr do sol, se eu for apreciar uma paisagem, se eu for apreciar uma pintura, eu não serei leitor, eu serei o quê? Espectador. Então a poesia, quando eu provoco no meu leitor, quando eu provoco no meu espectador uma experiência sensorial. Quando a gente escuta uma música, a música ela nos faz lembrar momentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Mas quando provoca em mim essa sensoridade, eu vou ter aí também poesia. E para que eu possa perceber poesia em tudo isso, isso é uma questão íntima e também individual. Eu, por exemplo, eu posso apreciar o pôr do sol e ver poesia, achar aquilo legal, achar aquilo admirável, me remeter a uma lembrança, enquanto que para outras pessoas não passa simplesmente de um fenômeno da natureza e pronto. Então é algo individual. Pois o que soa poético para mim, de repente ele não vai soar poeticamente para você. Por isso isso depende de cada pessoa, de cada um. Então, gente, a poesia ela só existe quando ela é completamente compreendida. Então, como vocês podem ver, lá numa imagem, lá num quadro, existe poesia sim, mesmo não havendo palavras. Então, por isso é que às vezes as pessoas confundem poema com poesia. Então, em tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho o quê? Poesia, certo? Eu tenho poesia. Em todos esses elementos que eu trouxe para vocês, eu posso perceber poesia, dependendo de pessoa para pessoa. Lá no dicionário Aurélio, ele diz que poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções
por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Então, a poesia, ela traz para nós emoções. A poesia, ela pode ser encontrada onde tenha som, onde tenha ritmo e onde tenha significado. Quando eu tenho um verso e esse verso ele é escrito de forma rimada, eu vou ter aí um poema, certo? Mas o poema, ele precisa ter sempre rima? Não. Eu posso ter um poema e, no entanto, esse poema ele não precisa ter rima. Então, um texto escrito em versos rimados é um poema, mas outro sem rima ele também pode ser, porque às vezes o aluno ele se confunde muito. Ele só acha que eu tenho poema se tiver rima. Até mesmo na sala de aula, quando a gente vai trabalhar poesia com os nossos alunos e a gente pede para o aluno escrever uma poesia, aí ele vai lá e faz tudo rimadinho, achando que só poderá ser um poema se for rimado, mas não. Nós temos aí belíssimos poemas que não são rimados e que nem por isso eles deixam de ser poemas. Um texto cujas palavras se organizam na folha de papel, lembrando a forma de um girassol, também pode ser poema. Então, como eu falei anteriormente, o poema ele pode se dar através de palavras, mas nem sempre só a palavra em si vai formar um poema. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um poema, certo? De um poema, e eu vou ler com vocês e quero que vocês, em voz alta, assim, bom tom, acompanhem aí e possam estar lendo junto comigo aqui. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então eu tenho aqui esse texto belíssimo de um autor consagrado, que é o Luiz Vaz de Camões, e vocês podem perceber que aqui eu tenho rima. Nosso primeiro verso diz assim, ó: amor é um fogo que arde sem se ver. Ele vai rimar com a nossa última linha aqui, é dor que desatina sem doer. Então eu trouxe aqui um exemplo de um poema com rimas. Porém, nós podemos ter e temos poemas que não precisam ser rimados. O poema, vamos falar aqui um pouco do poema. Nós já vimos muito sobre o que é poesia, espero que vocês tenham compreendido o que é poesia. A poesia, ela apenas se dá de forma escrita? Não. Onde eu posso encontrar, onde eu posso perceber poesia? Em tudo aquilo que nós vimos dentro da casa de vocês, vocês têm várias poesias. Quando vocês estão lá fazendo alguma coisa, cantando uma musiquinha, vocês estão nesse momento tendo contato com a poesia. Quando vocês olham lá aquele álbum antigo de fotos, ou até mesmo no celular, que hoje a gente tira foto mais no celular, nesse momento vocês estão tendo contato com a poesia. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês, tudo isso é poesia. Então, vamos agora falar mais sobre o poema. Poema, gente, ele tem vários elementos que formam a sua estrutura, a sua composição. Então, quais são os elementos do poema? Primeiramente, eu quero que vocês saibam que poema, ele é um conjunto de versos, certo? Poema é um conjunto de versos, mas o que são versos? Então, verso, gente, ele corresponde
cada linha que vai constituir o meu poema. Os versos, eles dão o que para o meu poema? Eles dão ritmo, eles dão melodia e eles dão métrica ao meu poema. Quando a gente olha aqui, pode voltar ao slide anterior rapidinho, o outro. Olha só, bem aqui eu tenho um poema. Cada linha dessa aqui, eu tenho o quê? Um verso. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 versos. Então, cada linha dessa se chama verso, certo? E aí, gente, juntando essas linhas desses versos, eu vou formar o que? A estrofe. O que é a estrofe? Uma estrofe, ela é uma unidade que está dentro do meu poema. E essa estrofe, ela é formada por versos. Quando eu digo assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então eu tenho todos esses versos, juntando eles eu tenho o quê? Uma estrofe. Então a estrofe é aquela unidade dentro do poema que é formada por versos. Eu junto os versos e aí eu vou ter uma estrofe. Cada conjunto daqueles versos eu tenho uma estrofe. E aí eu tenho também como elemento do poema o ritmo. O ritmo, ele é muito importante para o poema, principalmente quando você vai fazer a leitura, quando você vai fazer a declamação desse poema. O ritmo do poema, o que é isso? É a sucessão de sons fortes. O que são esses sons fortes? São as sílabas tônicas. Essa aula bem aqui, ó, sílaba tônica, sílaba átona, o professor Gessivaldo, ele já deu para vocês, que eu olhei, eu assisti, e aí vocês com certeza já sabem o que é isso, né? O que é uma sílaba tônica, o que é uma sílaba átona. Aquelas sílabas que são bem fortes, elas são as sílabas tônicas, e isso vai dar melodia ao meu poema quando eu for fazer a leitura. Aqueles sons mais fracos são as sílabas átonas. Então o meu poema ele é formado de sons, e esses sons são quem? As sílabas fortes e as sílabas fracas, ou seja, as sílabas tônicas e as sílabas átonas. E elas são repetidas com intervalos, e esses intervalos, gente, eles vão dar o quê? Musicalidade para o meu poema. Essa musicalidade é o quê? É a melodia. Quando a gente vai ler um poema, é importante que a gente faça essa declamação com toda a entonação, porque somente assim nós podemos perceber no poema esses elementos aí que compõem o ritmo. Se o aluno ele não fizer o sinal de pontuação, se ele não der aquele espaço entre uma estrofe e outra, ele pegar o poema e ele for lendo com tudo, ele não vai estar seguindo e não vai ser possível perceber, né, no meu poema o ritmo. Então, o que é que compõe o ritmo? São os sons fortes e os sons fracos. E também a musicalidade, que é o que vai dar melodia para o meu poema. Ainda dentro de elementos do poema, nós temos a rima. O que é a rima? A rima ela é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Quando a gente lê uma estrofe, que elas se combinam, elas podem se combinar lá no primeiro e no último verso, ou lá no segundo e no último verso. Não existe uma regra, porque nós vemos poemas que eles estão no primeiro e no último, no segundo e no último. Mas a partir do momento que ele tem rima, ele vai dar sonoridade para o meu poema. E o que é essa sonoridade? De que forma ela é feita? É quando eu coloco no meu poema sons iguais, sons que se parecem, sons que sejam semelhantes. E ele pode estar tanto no final quanto no meio do verso. Mas lembrando que eu já disse para vocês que nem todos os poemas precisam necessariamente conter rima, certo? Nem todos. Mas a rima é isso, é quando você coloca som semelhante, som parecido.
quando eu li para vocês no primeiro poema, amor é fogo que arde sem se ver. Ver, lá no primeiro verso, ele está semelhante com doer, no último verso. Então eu tenho aí o que? Eu tenho sons que são semelhantes. Ver está rimando com doer. Então, os elementos do poema são verso, estrofe, ritmo e rima. O que é verso? Verso é cada linha do poema. O que é estrofe? Estrofe é quando eu coloco vários versos, várias linhas e aquela composição forma uma estrofe. O que é ritmo? Ritmo é o som do meu poema que é formado pelas sílabas tônicas e pelas sílabas átonas. E rima? Rima é quando eu faço a combinação desse som no final do meu verso. No poema, existem também algo que a gente precisa fazer, que são as pausas. De que forma eu faço essas pausas no meu poema? As pausas, elas existem, mas elas não existem necessariamente só através do sinal de pontuação. Porque às vezes tem poema que eles não têm nenhum sinal de pontuação. Eles não têm um ponto final, eles não têm um ponto continuando, eles não têm uma vírgula, mas isso não significa que eu vou ler o meu poema correndo. Ah, não tem sinal de pontuação, eu vou ler correndo. Não, o poema precisa ser lido fazendo pausas. Porém, essas pausas não necessariamente se dão somente através do sinal de pontuação. Eu posso fazer minhas pausas também com palavras, onde essas palavras eu vou perceber que elas vão provocar melodia, que elas vão provocar ritmo. E esse ritmo ele é determinado como? Por elas mesmas, pelo próprio ritmo ou pela sequência de sons. Então, quando eu vou ler o meu poema, eu tenho que estar atento para isso, para essas palavras semelhantes, porque aí se não tiver nenhum sinal de pontuação, eu vou fazer essa pausa nesse momento. Existem poemas com sinal de pontuação? Sim, mas também existem poemas que não têm sinal de pontuação. E aí eu preciso saber que eu vou precisar fazer essa pausa, que eu vou precisar dar essa melodia ao meu poema, independente que esteja presente lá ou não o sinal de pontuação. Porque a gente sabe que os sinais de pontuação, eles são muito importantes na nossa escrita. A gente sabe que eu vou fazer uma pergunta quando eu tenho ali a presença de um ponto de interrogação. A gente sabe que eu vou dar um ênfase na minha fala quando eu tenho ali a presença de um ponto de exclamação. Mas nem sempre os poemas terão necessariamente sinais de pontuação, certo? E a distribuição das sílabas lá no meu poema, elas são divididas em sílabas átonas e sílabas tônicas, que foi o que a gente viu ainda agora no slide anterior. O que é uma sílaba átona? É aquela sílaba mais fraca. O que é uma sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte. E o tamanho do verso, ele também determina o ritmo. Se eu tenho um verso pequeno, é claro que eu vou ler de uma forma. Se eu tenho um verso maior, eu vou ler de uma forma. Então, o ritmo, ele depende muito disso, do tamanho do verso do meu poema. E aí, gente, eu posso medir esse verso? Sim. E para medi-lo, é necessário observar o quê? A quantidade e a intensidade das sílabas. Eu lembro que quando eu trabalhei com vocês na aula anterior sobre cordel, eu falei que um dos elementos do cordel seria a métrica. E disse para vocês que nós iríamos ver isso melhor na próxima aula, que era quando nós iríamos tratar de poema. Então, gente, quando eu estou fazendo isso, medindo essa quantidade de sílabas, eu vou estar trabalhando aí a métrica do meu poema. Então a métrica se dá como? Através disso, quando eu passo a conferir essa quantidade de sílabas. A partir do século XX, os poetas, numa rebeldia, porque eles não queriam mais a poesia com essa forma rígida, eles criaram os versos sem rima. E esses versos, eles são chamados de versos brancos.
Deixa eu explicar isso aqui numa linguagem que vocês possam entender melhor. Até o século XX não existia poema sem rima. Era obrigatoriedade que todos os poemas eles fossem rimados. E aí os poetas eles começaram a ficar insatisfeitos com isso. E eles começaram a se rebelar e começaram a escrever poemas que não tivessem rima. Então esses poemas que não têm rimas, eles são chamados de brancos. O que são poemas brancos? Poemas brancos são os poemas que não contêm rima. Eu tenho bem aqui para vocês o exemplo de um poema branco do Pablo Neruda, que é também um escritor famoso, conhecido, e diz assim: saberás que não te amo e que te amo, posto que de dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio. O fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amar-te, para recomeçar o infinito, e para não deixar de amar-te nunca. Por isso não te amo ainda. Te amo e não te amo. Então aqui eu tenho um exemplo de poema. É um poema de amor. Esse poema ele não tem rima. Porém, eu não deixei de fazer as pausas necessárias, certo? Então, aqui é um exemplo de um poema branco. Então, gente, o gênero poema, ele encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês saibam fazer hoje essa diferença. Lá na letra de música, eu tenho poema e tenho poesia. Na própria letra em si, escrita, eu vou ter o quê? Poema. E quando eu escuto essa letra, quando eu olho um vídeo dessa música, eu tenho o quê? Poesia. Então espero que vocês saibam, tenham aprendido a fazer a diferenciação entre poema e poesia. Então, meu muito obrigada. E vamos aí com a nossa finalização, que eu sempre trago para vocês uma mensagenzinha. Temos que lembrar que a criança não está de férias, que todos nós estamos em isolamento. É primordial estabelecer uma rotina de estudo. Esse lembrete aqui é para os pais, viu? A criança ela precisa ler um livro, ela precisa rever o material que está sendo estudado aqui, fazer pesquisas. E aí quem disse isso não sou eu, quem disse isso aí foi uma doutora em educação, Monique Montenegro. Vamos lembrar os nossos alunos que eles não estão em férias. Então os pais coloquem os filhos para assistir aquela aula no horário determinado, para que isso vire uma rotina, para que ele possa também estar buscando pesquisas em outras fontes e lembrar que estão em casa, mas que não é férias, e por isso eles têm que assistir às aulas e têm que pesquisar e ir além daquilo que nós trazemos para vocês. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.